Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos à subsede da NTCI Logística em São Paulo. De nosso auditório, aqui no Palácio dos Transportes, transmitiremos de forma híbrida, com a participação presencial e virtual, pela plataforma Zoom, sem gravação, a mais uma edição do nosso CONET Intersindical. O CONET, Conselho Nacional de Estudos em Transporte, Custos, Tarifas e Mercado, e a Intersindical é um evento promovido a cada 6 meses, em fevereiro e agosto, pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, NTCI Logística, para tratar dos assuntos mais relevantes ao segmento do transporte rodoviário de cargas. Esta primeira edição de 2023, realizada aqui em São Paulo, tem como entidade anfitriã a FITCESP, Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo, e conta também com o apoio dos 14 sindicatos que compõem a sua base. Nós informamos que este evento será filmado e fotografado, cujas imagens coletadas, bem como fotos e entrevistas dos presentes, poderão ser utilizadas para fins de divulgação e publicidade e compartilhadas com as empresas patrocinadoras. A NTCI Logística compromete-se a tratar os dados pessoais obtidos neste evento em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, número 13.709, de 2018. Senhoras e senhores, neste evento nós contamos com o patrocínio das empresas e entidades, às quais desde já agradecemos, a BTLP, FETCESP, Iveco, Pancari, Roadcard, CETCESP, Sicredi e Volkswagen Caminhões e Ônibus, e o apoio institucional da Confederação Nacional do Transporte, CNT, do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SEST-SENAT, do Instituto de Transporte e Logística, ITL, e da Fundação Memória do Transporte, FUNTRAN. Senhoras e senhores, o ano de 2023 marca os 60 anos de atividades da NTCI Logística, data importante que reforça o trabalho da entidade na busca de melhoria constante para o segmento transportador, fazendo também, ao longo desses anos, que o TRC fosse visto, ouvido e admirado por toda a sociedade civil, empresarial e política. Nós estamos muito felizes em chegar a esta idade, renovada e sempre preparada para os desafios futuros. Durante todo o ano, teremos atividades em virtude do aniversário e, para isso, vamos lançar agora o selo de 60 anos, que irá reforçar nossa comunicação neste ano tão especial e comemorativo. E, para tanto, nós preparamos um vídeo. Vamos assisti-lo? Com a sua atenção, por favor. Merece aplausos, por gentileza. Obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Bem, comporemos agora a mesa de abertura, convidando o presidente da NTCI Logística, Francisco Pelúcio. O presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT, Vander Costa. O vice-presidente da NTCI Logística e presidente da seção de cargas da CNT, Eduardo Rebuzzi.
o presidente da FITCESP, Carlos Panzan. O presidente do CETCESP, Adriano de Pentor. Convidamos o secretário executivo da Câmara Internacional da Indústria e Transporte, CIT, Paulo Vicente Calef. E o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Luiz Ramos. Muito bem-vindos. Senhoras e senhores, queiram agora, por gentileza, levantar-se para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. Obrigado.
Pedindo o verde louro desta flor, traz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o vento deu no rocha lura, entendendo agora a própria morte, é adorada, e todas as pragas e vontade amada, os filhos desse sol mais longe, até amada Brasil. Acomodem-se, muito obrigado, senhoras e senhores. E antes de anunciar a palavra do presidente Francisco Pelúcio, agradecemos todas as personalidades que nos honram com sua presença, pedindo licença para fazer um cumprimento especial à desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman, do TRT, 15ª Região. Levante-se, por favor. Muito obrigado. Em nome de quem cumprimentamos todas as mulheres que nos prestigiam neste evento, tanto as presentes quanto as que nos acompanham pela internet. Então, muito bem-vinda. E para a sua saudação e cumprimentos a todos, nós convidamos o presidente da NTCI Logística, Francisco Pelúcio. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um CONET intersindical e quero, neste momento, agradecer a presença das seguintes autoridades. Ministro Alexandre Luiz Ramos, do Tribunal Superior do Trabalho, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades do Judiciário aqui presentes. Cumprimentar o presidente Vander Costa, da CNT, Eduardo Rebuzzi, vice-presidente da NTCI Logística e presidente da seção de cargas da CNT, Carlos Panzan, presidente da FETCESP, nosso anfitrião, Adriano De Pentor, presidente do CETCESP, o ex-deputado Paulo Calef, presidente da CIT. Agradeço também a participação dos presidentes de federações, sindicatos, associações, empresários do TRC, associados da NTC e amigos, presentes e virtuais. Quero saudar ainda os nossos ex-presidentes da NTC, Oswaldo Dias de Castro, Domingos Fonseca, Geraldo Viana, Flávio Benatti, José Hélio Fernandes e Urubatã Elô. E agradecer nossos patrocinadores, a BTLP, FETCESP, Iveco, Pancari, Ruidicardi, CETCESP, Sicredi, Volkswagen Caminhões e Ônibus, e a CNT, ITL e SESC-Senat. O CONET Intersindical, evento cuja realização foi retomada a partir do ano de 2014, tem como objetivo principal unificar o discurso das entidades e também ouvir as demandas do TRC a fim de tentar buscar soluções. Iniciamos o ano de 2023 com muitos e importantes acontecimentos. Posse do novo governo, eleições nas casas legislativas, Enfim, o ano só começou e temos muito o que fazer. Afinal, transporte não para. Os demais temas a serem apresentados no dia de hoje são muito caros para o nosso segmento. Teremos uma oportunidade ímpar de debater com pessoas da mais alta capacidade técnica que decidirão demandas de enorme impacto em nossa atividade. Espero, ao final deste evento, podermos definir uma diretriz para juntos buscar e sugerir, sempre que possível, melhora para o TRC. Para isso, conto com a participação e colaboração de todos vocês, os presentes e os virtuais. Afinal, como sempre digo, o CONET Intersindical é para o TRC, para todos. Gostaria de finalizar a minha fala convidando a todos para participar conosco das comemorações dos 60 anos de fundação da NTC, 17/9/63. Afinal,
São 60 anos de muito trabalho, conquistas e representatividade. E eu terei o privilégio de encerrar meu mandato comemorando com meus pares as 6 décadas de existência desta importante entidade. Tenhamos todos um excelente e proveitoso evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco Pelúcio. Bem, e agora os componentes da mesa darão uma breve mensagem aos participantes do nosso evento. Vamos ouvir então agora a palavra do presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT, Wander Costa. Bom dia a todos presentes, a todos e a todas presentes e também àqueles que nos acompanham pela internet. Quero agradecer mais uma vez e já cumprimentar o presidente Francisco Pelúcio pelo convite. Você sabe que eu tenho um prazer muito grande de vir na Casa do Transporte de Carga, do TRC, para rever meus companheiros e meus amigos. Então, agradecido pelo presente. Cumprimentar Paulo Calef, secretário-geral da CIT, que faz um trabalho extraordinário representando o Brasil nas Américas e, por que não dizer agora, no mundo, porque a CIT está deixando de ser interamericana para ser internacional. Parabéns pelo trabalho. Cumprimentar o ministro Alexandre Guerreiro, companheiro de OIT, onde vai representando a Justiça do Trabalho para defender o trabalhador, mas também defender os interesses do Brasil como uma nação. É um trabalho muito, muito importante e que deve dar continuidade esse ano. Carlos Panzan, anfitrião, presidente da FETCESP, do Conselho Regional do SESC-Senat, Rebuzzi, que acumula vice-presidências, né? Vice-presidente da NTC e da seção, presidente da seção de carga da NTC, e Alexandre Dependa. Aproveito também cumprimentar todos os presentes, permito-me não falar o nome dos presidentes aqui, que eu acho que tem sindicato, federação, entidade, associação. Eu ia tomar todo o meu tempo nominando aqueles que eu conheço. Então estejam todos cumprimentados e é um prazer estar convivendo com vocês. Um breve palavra, como disse o Francisco, nós começamos agora, em começo de janeiro, um novo governo, nova alternância de poder no Executivo, no Legislativo também tem uma alteração grande. Para comentar o deputado Vanderlei Macris, que houve uma renovação grande que ainda não foi permitido aos mais cautelosos fazer uma leitura. Logo após as eleições, foi dito que houve uma guinada para a direita no Congresso, que quando Lula foi eleito, que ele teria dificuldade de governar. Mas ainda em dezembro foi aprovada a PEC da transição, com a grande maioria de votação, e o pessoal já começaram a falar que não, o Lula já fez a maioria. Eu prefiro ficar cauteloso nisso, mesmo porque quando foi aprovada a PEC da transição, eram argumentos de campanha dos dois lados, era também uma pauta do Bolsonaro, e era um Congresso que terminou o mandato em 31 de janeiro, né? Em fevereiro assumiu outros, e ainda não tivemos a oportunidade de ter uma votação expressiva para poder verificar como é que vai ser o andamento. Da mesma forma que o Executivo, aos nossos olhos, está muito, muito confuso. Você vê o ministro Haddad defendendo a estabilidade econômica, propondo um novo teto de gastos de forma diferente. Eu acho que é necessário fazer a revisão. Tinha a previsão na própria emenda constitucional de ter uma revisão um pouco mais à frente, mas é necessário rever. E, por outro lado, o presidente Lula, por vezes, criticando a independência do Banco Central. Então, questionando taxa de juros, que realmente é alta, eu não tenho dúvida que a inflação no Brasil de 6%, você tem uma taxa de 13,75%, nós estamos com a diferença de 7%, mais de 7%. Então, é questionável, sim, mas eu não vejo como melhor solução a briga do Executivo com o Banco Central independente na imprensa. O Executivo deve ter técnicos competentes, comandado pelo ministro Haddad, para discutir com os técnicos do Banco Central o que fazer para poder termos de forma harmônica uma taxa menor.
eu entendo que apressar a reforma tributária e, principalmente, apressar o novo marco, a nova âncora fiscal, é o melhor caminho. Porque na hora que o mercado financeiro ter a convicção de que os gastos são não menor do que a receita, mesmo que maior do que o atual teto, você vai ter a tranquilidade e o Banco Central poderá, com bases técnicas, reduzir a taxa de juros. Mas a gente começamos o ano muito otimista com o novo governo, com base na aprovação do melhor orçamento de que eu me lembro para o setor de transportes. O orçamento aproxima de 20 bilhões, são 19, alguma coisa, de 20 bilhões, quando nos últimos anos, nos últimos 10 anos, não chegou a 5. Então, para 2023 só, nós temos mais recursos disponíveis para o transporte do que durante todos os últimos 4 ou 5 anos somados. É uma vitória importante, a CNT atuou para poder conseguir ampliar esse teto, mas nós temos agora um desafio maior, que é investir bem esse recurso. 20 bilhões bem investidos faz com que a gente possa recuperar uma série de estradas, nós podemos fazer melhorar a mobilidade urbana, mas mal gasto também vai ficar nada. Então, é o trabalho agora, a gente conta com o apoio de todos vocês, de orientar o governo para poder fazer esse investimento se transforme em realidade que efetivamente possa melhorar o transporte no Brasil. Eu já tive com o ministro dos Transportes, o ministro Renan Filho, entregamos lá o que é emergencial, porque não adianta pensar em fazer uma nova ferrovia ou rodovia para esse ano. O que pode ser feito e pago esse ano são obras de recapeamento, obras de recuperação das rodovias que estão prontas. Tivemos a boa notícia de que o governo federal vai continuar com o modelo de privatização das rodovias, aquelas rodovias que são privatizáveis, e são privatizáveis as que têm um movimento que possa trazer uma viabilidade econômica, possa trazer um retorno financeiro. Então, a gente estamos otimistas por conta disso, a gente espera que o TCU, ainda no primeiro semestre, libere a licitação da 381, que é muito cara, serve para nós mineiros, né? Ela vai ligar Belo Horizonte, lá região do Vale do Aço. Está pronta a licitação, tem interesses e espero que seja licitada no primeiro trimestre. Continuando com outros problemas, ainda não tem solução para a Ultra BR, para 262, para 040, que foram modelos que foram devolvidas para o governo e ainda está em fase de avaliação no TCU. Outra briga importante que a gente vai ter é com relação ao biodiesel, para manter o nível de 10%, ou até reduzir. A CNT, já junto com a Anfávia, a Bimac e outras, já contratou a empresa para poder entregar qual que é a capacidade dos nossos motores para absorver o biodiesel, reduzindo a emissão de poluentes, enquanto alguns deputados querem passar o biodiesel para 100% e que a indústria automobilística se vira para fazer um motor. Não tem base técnica para isso. Mas acho que já esgotei meu tempo, vocês desculpem, mas é a vontade de falar com vocês, de comunicar, de passar informação e dizer que a CNT está com portas abertas para poder receber as reivindicações. O melhor caminho para poder fazer é os empresários procurar sindicatos, federações, os presidentes levar para a gente, e nós teremos sempre muito prazer em receber. Só para finalizar, a gente informa que o primeiro mandato nosso à frente da CNT termina dia 21 de março agora. A gente já está reeleito para poder continuar por mais 4 anos, e ao término disso há o compromisso até estatutário que passa para passageiros. Eu falo essa notícia porque, por ser da casa, convivo aqui há muito tempo, era um anseio do transportador ver alguém da carga à frente da CNT. Isso vai se realizar por 4 anos e, a partir daí, um rodízio só entre carga e passageiro, fazendo alternância a cada 4 anos. Aquela cultura antiga, aquela previsão antiga que teria revezamento entre os outros modais, foram alterados no último estatuto, e acho que agora nós vamos poder continuar de forma harmônica com o transporte rodoviário de cargas e passageiros
e o motivo disso é porque somos nós os contribuintes para o sistema CNT, CS, Senac. Então, quem contribui tem o direito de dirigir. Essa é a nossa, é o lema, é a justificativa de ter sido alterado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Vander Costa. Bem, agora ouviremos a palavra do vice-presidente da NTC e Logística e presidente da seção de cargas da CNT, Eduardo Rebuzzi. Bem, bom dia a todos presentes. Muito feliz de estar aqui hoje, vendo a casa cheia, né, presidente Pelúcio? E iniciando esse importante ano aqui para a nossa NTC. Procurando ser bem rápido aqui para não esticar muito tempo. Cumprimento, além de todos os presentes, cumprimento ao nosso presidente Vander Costa, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes, lideranças do transporte, empresários. Cumprimento especial ao amigo Chico Pelúcio, a quem a gente chama de Chico carinhosamente, e desejo muito sucesso, que você comande esta casa neste ano comemorativo, com muito empenho, que eu sei que é seu espírito, e que a gente conclua o ano com muita alegria, e festivo lá no dia 17 de setembro, que é o dia do transportador. Tá? Nós temos uma pauta hoje bastante rica, com temas muito importantes para o setor. Tá? Eu não vou falar sobre eles, porque está no nosso papel, programação que recebemos, mas são temas que envolvem diretamente a atividade das nossas empresas. Teremos importantes, brilhantes palestrantes e debatedores. Temos aqui o nosso TST representado, nosso desembargador também. Então, acho que tudo que vai acontecer hoje, tenho certeza, será muito gratificante para todos nós que estamos aqui, tanto presencialmente, como também aqueles que estão no modo virtual. Então, é o que eu desejo a todos, um dia muito positivo, tá? E que Deus nos abençoe, para quem veio de fora, que a gente volte com ele para casa, tá bom? Um abraço a todos e Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Eduardo Rebuzzi. E agora, com a palavra, o presidente da FITCESP para apresentar a sua mensagem, Carlos Panzan. Bom dia a todos. Como é que falou as nossas assessoras, precisa ser rápido. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente da NTC pelo evento, pelo trabalho que vem desenvolvendo, Francisco Pelúcio, presença do nosso presidente da CNT, Dr. Vander Costa. Quero também cumprimentar o ministro Alexandre, tá? E em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Nosso amigo Eduardo Rebuzzi, vice-presidente da NTC e presidente da seção de carga. Paulo Calef, nosso deputado, né? Sempre participante, como sempre presidente da CIT. Nosso amigo Adriano De Pentor, presidente do CETCESP. Presidentes e diretores das entidades, empresários, senhoras e senhores. Olha, para mim é uma grata satisfação receber aqui o pessoal do TST, tá? Que estava conversando agora há pouco com a doutora Ana Paula, tá? Que há mais de 20 anos, né, nós fomos lá visitá-la, ainda como juíza, e ela me falou uma coisa. Falou para mim, para o Zé Otávio Bigato, que estava junto, falou, olha, o setor de transporte é muito ruim de marketing. Nunca mais esqueço, né? Nós tínhamos certos embates, né? Então, fico feliz pelo desenvolvimento dessa parceria, entendeu? Que realmente tem trazendo bons resultados e também essa relação capital-trabalho vem melhorando muito. Então, fico muito contente e desejo a todos um excelente trabalho, certo? E vamos escutar os nossos pares aí do TST sobre as nossas dificuldades, ok? E muito obrigado e pelo trabalho também de todas as entidades que vêm fazendo em prol do TRT. Obrigado a todos. Muito obrigado, Carlos Panzan. E agora ouviremos o presidente do CETCESP, Adriano De Pentor. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Para não ser muito repetitivo, na pessoa do Francisco e os demais nominados, eu cumprimento a todos. É muito bom a gente ver a casa cheia, bastante gente,
né, e também online, né, tem bastante gente. E é muito bom. Mais um Conete, Chico, né, o primeiro do ano, 2, além dos temas que hoje serão aqui debatidos, de suma importância para o nosso setor, a gente tem um tema central, né, que é o Congresso Nacional de Estudos Tarifários, de extrema importância para o setor, onde serão apresentados a situação do setor, como anda, e a oportunidade de mostrar a necessidade de uma precificação justa, para que a gente possa continuar dando seguimento aos nossos investimentos, que não são baratos, aos nossos trabalho que é tão importante para o país, né? O setor de transporte é extremamente importante. A gente tem que lembrar disso todo dia, que a gente, ao acordar, a gente está usando o transporte até a hora de deitar. Então, mais uma vez, um bom congresso, sejam bem-vindos e que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado, Adriano De Pentor. E agora veremos o secretário executivo da Câmara Internacional da Indústria e Transporte, CIT, podemos anunciar, das Américas? Do mundo. Do mundo! Então, Paulo Vicente Calef. Já são 42 países que integram a Câmara, que foi justamente uma ideia da CNT e é mantida já há 20 anos pela CNT. Obrigado, Wander. Agradeço ao Clésio também, que vocês são os que colocaram o transporte brasileiro no mundo. Chico, eu vim aqui te pedir desculpas, porque em 2014 nós retomamos o CONET em Bento Gonçalves. E esse deveria ser feito lá, mas eu pedi que fosse adiado, porque a minha cidade, Bento Gonçalves, não tem condições de receber 1.200 pessoas, como era a estimativa das presenças dos senhores e seus familiares na nossa cidade. Então, só com os novos hotéis que estão em construção, quem sabe o ano que vem nós tenhamos essa oportunidade. Eu cumprimento a mesa, especialmente ao ministro, meu conterrâneo porto-alegrense, e em seu nome todas as autoridades. E cumprimento a senhora desembargadora em nome de todas as mulheres aqui presentes. Nós temos muito trabalho a realizar hoje. Eu fiquei 10 meses na Câmara dos Deputados, conseguimos fazer 3 leis. Uma delas é o tanque suplementar. Então, eu desejo um bom trabalho a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Vicente. Bem, e agora para os seus cumprimentos, Alexandre Luiz Ramos, que é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, meu muito bom dia a todos. Eu vou me limitar a fazer uma saudação muito breve. Gostaria de cumprimentar o presidente da NTC, Francisco Pelúcio, o Wander Costa, presidente da CNT, que tive a grata satisfação de conhecer ano passado na Conferência Internacional do Trabalho da OIT, Eduardo Rebuzzi, vice-presidente da NTC, o Carlos Panzan, presidente da Federação, o Adriano De Pentor, presidente do sindicato, e aqui na lista consta o meu nome também, mas, enfim. Eu gostaria só de enaltecer a importância desse evento, em que o judiciário vem, como disse o presidente Francisco, para debater. Não vem para dizer como as coisas estão, mas vem como realmente um interlocutor. O judiciário foi, durante muito tempo, considerado uma caixa fechada, inacessível, incompreensível, e eu vejo que é muito importante para o judiciário, especificamente, dialogar com a sociedade, com todos os setores, o setor de investimento, o setor de empresas, o setor de trabalhadores, para compreender melhor a realidade sobre a qual a lei será aplicada. Então, sabemos que nenhuma legislação é perfeita, porque se expressa por texto, um texto constituído por palavras que tem um núcleo de certeza
mas também são vagas e imprecisas, isso dá margem a interpretações. Agora, se nós também tivermos uma imprecisão, uma falta de foco da realidade sobre a qual essa lei vai incidir, aí realmente nós vamos perder muito o alvo. Então, esse tipo de evento engrandece o poder judiciário exatamente pelo diálogo transparente, republicano, entre as instituições. Toda empresa e toda organização tem um plano estratégico, que significa dizer um setor de planejamento, um de execução e um de controle de qualidade, digamos assim. Se nós olharmos para o Estado se apresenta exatamente dessa forma. Existe um setor de planejamento, que é o Congresso Nacional e as casas legislativas, um setor executivo, o Poder Executivo, e um setor de controle de qualidade ou controle de legalidade, que é o Poder Judiciário. Só que em qualquer outra organização, e principalmente nas empresas, esse circuito se fecha pelo PDCA. Tem que planejar, executar, controlar e reavaliar. Só que no Estado brasileiro, de uma forma geral, nós temos uma linha reta, né? O legislador faz a lei, o executivo executa, o judiciário faz o seu controle, mas de alguma forma nós precisamos aprimorar esse diálogo interno dentro do Estado e principalmente o diálogo com a sociedade civil. Então, por isso, enalteço e agradeço pelo convite e desejo a todos um bom evento. Muito obrigado, ministro Alexandre Luiz Ramos. Bem, desfaremos agora a mesa de abertura, agradecendo a todos que a compuseram, convidando-os a retomarem seus lugares em nossa plenária e solicitando ao Pelúcio, ao Rebus e ao Vander que permaneçam, assim como ao ministro Alexandre Luiz Ramos, que teremos a seguir uma apresentação. Então, por gentileza... E eu peço licença para rapidamente agradecer a presença de alguns convidados, outros que nos acompanham virtualmente. Temos aqui o presidente do SETSEG, Sindicato do Estado de Goiás, Ademar Pereira do Espírito Santo, o presidente do Sintratol, Sindicato de Toledo, Paraná, Alain Rodrigo Tressi, o presidente do Sindisan, Sindicato do Litoral Paulista e Região, André Luiz Neiva, do presidente do Sintropar, Sindicato das Empresas de Transporte e Logística do Oeste do Paraná, Antônio Carlos Mulfato Ruiz, do presidente da FUNTRAN, Fundação Memória do Transporte, Antônio Luiz Leite, do presidente do SETSEMA, Sindicato do Estado do Maranhão, Antônio Marcos Oliveira, do presidente do CETRANS ABC, Sindicato do ABC Paulista e Região, Cláudio Borelli, do presidente da FETRANSESC, Sindicato do Estado de Santa Catarina, Dagnor Schneider, e representando o Sindicarpa, Sindicato do Estado do Pará, contamos com a presença de Daniel Luiz Carvalho Bertolini, e do vice-presidente executivo do Sindipesa, Sindicato Nacional de Cargas Pesadas e Excepcionais, Dásio Souza e Silva Júnior. E, ao decorrer dos trabalhos, citarei a presença de outros convidados especiais. Bem, então agora com a palavra o ministro do TST, Alexandre Luiz Ramos, que abordará o tema NR16, periculosidade, tanque de combustível. Ministro, fique à vontade, por gentileza. Prefere fazer daí ou quer vir para cá? Ok, fique à vontade então. Obrigado. Ora. Eu renovo todos os cumprimentos que já fiz agora o presidente da mesa, doutor Francisco Peluso, e o debatedor, doutor Narciso Figueiredo. Muito bem. Pela programação aqui, nós temos até 10h15, é isso? Para falar sobre o tema. Eu começo aqui, evidentemente, renovando os agradecimentos e cumprimentando a desembargadora Ana Paula Lottmann, do TRT da 15ª Região, também o desembargador Celso Pio, do TRT da 2ª Região, em São Paulo.
Quando eu recebi este convite, eu me senti muito desafiado, de fato, a me debruçar um pouco melhor sobre esse tema. E por quê? Eu preciso explicar, e aqui vejo que a audiência é bem eclética, nós não estamos aqui só falando para operadores do direito e especialistas na atuação da Justiça do Trabalho, a lideranças sindicais, enfim. É preciso deixar claro que o judiciário brasileiro tem 5 segmentos. Existe a justiça comum estadual, que é a justiça que tem toda a competência residual do que não é dos outros segmentos. Existe a justiça federal comum, a justiça do trabalho, que é uma justiça especializada, a justiça eleitoral e a justiça militar, também federal e estadual. A Justiça do Trabalho tem a competência de julgar os conflitos individuais e coletivos decorrentes do mundo do trabalho em sentido amplo. Então, nós já tiramos uma primeira conclusão. É uma justiça especializada generalista, porque nós enfrentamos ali todos os segmentos, comércio, indústria, setor financeiro, setor de transporte, setor de portos, atividade esportiva, agora trabalho por aplicativo em todas as suas matrizes. Enfim, nós temos um mundo realmente, porque todo mundo, de uma certa forma, trabalha, seja do ponto de vista subordinado, seja do ponto de vista autônomo. E aí é um desafio muito grande. O juiz do trabalho conseguir conhecer todas as especificidades de todas as atividades econômicas nas quais o trabalho se insere. Agora, qual é o grande anseio hoje da sociedade? Isso já foi dito nas falas de abertura. Segurança jurídica. Todos querem segurança jurídica, porque é preferível uma regra imperfeita que se aplique a todos do que a regra mais perfeita decorrente de uma inspiração quase divina que um determinado juiz formate para o caso concreto. Só que isso não é fácil. Todos querem segurança jurídica. Segurança jurídica não é um atributo ideológico. Segurança jurídica não é só bom para o investidor, para o empreendedor, é bom para o trabalhador. Todos precisam ter, quando entram no campo da relação jurídica, como atores, como players dessa situação, todos querem ter previsibilidade e segurança jurídica. Para quem investe, a segurança jurídica é fundamental para dimensionar o ROI, o Return on Investment, que toda empresa faz. Todo mundo que faz investimento faz essa conta. Até mesmo o trabalhador com menor padrão salarial, se eventualmente ele vai colocar na poupança, ele vai fazer a conta de qual vai ser o retorno dele. E quanto maior o risco do cenário negocial, maior o retorno esperado de quem investe. Isso é simples assim. O que, no final das contas, impacta na precificação e compromete o padrão salarial do próprio trabalhador. Então, a partir de uma visão macro, segurança jurídica é um bem desejado por todos. Agora, vamos ver se a gente consegue, de fato, alcançar esse cenário ideal. A Justiça do Trabalho, enfim, tem essa competência. A competência do TST é uma competência muito específica, às vezes incompreendida, porque a Justiça tem que fazer justiça ao caso concreto. Isso é função das varas do trabalho e dos tribunais regionais do trabalho. A função do TST, e isso às vezes quando se fala, alguém pode até achar meio estranho, a função do Tribunal Superior do Trabalho, como é do STJ e como é também do Supremo Tribunal Federal, que são cortes de uniformização, não é fazer justiça ao caso concreto. É exatamente procurar preservar a uniformidade interpretativa e a rigidez do conjunto de regras, exatamente para que a gente possa ter uma interpretação desses textos que são vagos ou ambíguos, uma interpretação nacional. Enfim, às vezes atende mais a pretensão de uma parte, às vezes atende mais a pretensão de outra,
Isso, enfim, faz parte do jogo democrático. Então, o TST tem essa função de uniformizar a interpretação. E só num segundo momento, quando abre o recurso de revista, é que pode ter um reflexo ao interesse particular da parte. Então, os recursos que vão para o TST, eles vão não para atender o interesse da parte, em primeiro lugar. Eles vão para contribuir com a função do tribunal na uniformização da jurisprudência. E se, de fato, houver esta uniformização, e aí pelas duas vias gerais de acesso ao TST, por divergência jurisprudencial entre dois tribunais regionais diferentes, ou por violação à lei federal e à Constituição, aí sim, num segundo momento, se pode atender o interesse das partes. E antes de entrar nesse tema do tanque complementar ou tanque reserva, e se isso é ou não equiparado como transporte de combustível, eu preciso dizer que o Supremo tem exercido um protagonismo também na área trabalhista. Eu falo também na área trabalhista porque nós percebemos no processo eleitoral o protagonismo do Supremo, enfim, do próprio Tribunal Superior do Trabalho. O TST é o único tribunal superior que julga matéria constitucional. O STJ só julga matéria infraconstitucional. E houve até pouco tempo, digamos até uns 10 anos, um certo pacto que o Supremo não se manifestava sobre questões constitucionais trabalhistas. Mas isso mudou. E mudou e vem mudando com uma intensidade muito profunda. Investigar as causas do porquê que o Supremo tem feito isso seria um outro debate. Mas o Supremo fixou teses muito importantes do mundo do trabalho. Por exemplo, uma discussão interminável de décadas sobre a validade da terceirização e o que era atividade fim e atividade meio. O Supremo, em 2018, julgando uma DPF, e um dos fundamentos da DPF, que é uma ação declaratória de preceito fundamental, de descumprimento de preceito fundamental, um dos preceitos fundamentais era exatamente segurança jurídica, porque a jurisprudência trabalhista, nesse assunto, gerava insegurança jurídica. E o Supremo fixou a tese da licitude da terceirização, dizendo que independe de ser atividade fim, atividade meio, preservando, evidentemente, a responsabilidade subsidiária automática do tomador de serviços privado. Então, isso foi definido na DPF 324 e no tema 725 da repercussão geral. E agora o Supremo, que sempre tem como metodologia calibrar as teses por reclamação constitucional, e eu digo isso porque o setor de transporte já tem procurado levar o tema do tanque complementar ao Supremo via reclamação constitucional, entendeu que a pejotização é válida porque é uma forma de terceirização. Então, não só aquela terceirização clássica de contratar uma empresa com vários trabalhadores para prestar um determinado serviço na empresa contratante, mas também agora o Supremo, já de forma reiterada e com decisão, pelo menos da primeira turma, entendeu que é possível terceirizar contratando uma PJ, uma pessoa jurídica, né, individual. Então, isso já se reproduziu em outras situações e o TST, pelo menos na quarta turma que eu integro, já tem aplicado essa tese. Um outro tema importante que o Supremo julgou é o tema 550, que diz respeito à validade do contrato de representação comercial. Porque nós que somos juízes do trabalho, enfrentamos isso cotidianamente. Contratos civis de representação comercial são questionados na Justiça do Trabalho sobre a alegação de que não era um contrato civil, mas sim um contrato trabalhista. O Supremo definiu que esses contratos são válidos e que compete à Justiça Estadual Comum decidir sobre a validade, a eficácia e a vigência desses contratos.
E para o setor também, um tema importante, na perspectiva da segurança jurídica, foi o julgamento da ADC 48. O julgamento ocorreu em 2020, em abril de 2020, há quase 3 anos, que diz respeito à lei do transportador autônomo de cargas, dizendo que a prescrição prevista nessa lei é constitucional e que também, um ponto muito importante, é que, preenchidos os requisitos da lei, não se configura uma relação de trabalho, mas sim uma relação civil-comercial. E o mais importante é que, não estou dizendo que isso é bom ou ruim e para quem. Na jurisprudência constitucional do Supremo, a partir dessas teses fixadas, o Supremo já definiu, via reclamação, que quando existe um contrato de um transportador autônomo de cargas, contrato formalizado com atendimento daqueles requisitos previstos em lei, o trabalhador ou motorista não pode ir direto na Justiça do Trabalho discutir a existência ou não de vínculo empregatício, dizendo, não, mas esse contrato não vale, foi uma fraude, procurou impedir a aplicação da lei protetiva trabalhista, como a gente, enfim, tradicionalmente enfrentava isso nas nossas audiências de julgamentos. O Supremo já disse, mais de uma vez, que essas relações envolvendo o transporte autônomo de carga, por ter natureza comercial, não é da competência da Justiça do Trabalho, ainda que em discussão a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada essa fraude na inobservância dos critérios definidores da relação de emprego. Então, seguindo esse julgamento do Supremo, eventualmente um representante comercial, um transportador autônomo de cargas, que queira discutir a validade deste contrato civil e ir buscar direitos trabalhistas, tem que antes passar pela Justiça Comum, que vai analisar a validade do contrato, e se o contrato for nulo, aí sim ele demanda na Justiça do Trabalho as verbas trabalhistas tradicionais. Isso me faz lembrar, de uma certa forma, uma história que eu ouvi de uma pessoa assim, que era muito ocupada e estava numa reunião e começou assim, a receber muitas ligações da secretária do médico, com quem ele tinha feito um check-up recente. E eram ligações insistentes, mensagem de WhatsApp, e ele ali na reunião olhava aquilo e falava, não. Aí quando ele terminou a reunião, ele liga, né, retorna a ligação, e a secretária do médico dele diz, olha, o senhor precisa vir aqui urgentemente, eu estou tentando falar com o senhor desde cedo, mas não, mas eu estava em reunião, não, mas o senhor tem que vir aqui agora, é urgente, o médico está esperando pelo senhor, o senhor venha agora. E ele, imagina, né, com aquele chamado de tanta urgência, ele correu para o consultório do médico. Quando ele entra, a secretária já estava esperando. Não, senhor, entra, por favor. Ali o médico está esperando no consultório, ele senta ainda meio esbaforido. E o que foi? Mas, doutor, mas o que aconteceu? Tem algum problema com os meus exames? E o médico diz, infelizmente sim, analisei os seus exames e tenho 2 notícias para dar. Uma notícia é horrorosa, devastadora, e a segunda é pior ainda. Aí ele, ainda impactado, ofegante, tá, por favor, a primeira notícia, né? Essa notícia que é horrível, que é, enfim, devastadora. Aí o médico falou, eu vi os seus exames e o senhor tem 24 horas de vida. Aí ele reclina um pouco, respiração até fica suspensa. Aí ele lembra que tinha uma segunda notícia pior ainda. E ele, mas doutor, qual é a segunda notícia que é pior? Estou para te falar desde ontem. Então, assim, eu não quero trazer, enfim, notícias, né? Mas, agora, em relação a esses temas do Supremo, eu acho que há uma boa notícia na perspectiva de segurança jurídica, de que o Supremo já vem construindo há vários anos, e a legislação acabou incorporando essa tendência, de que as decisões do Supremo,
seja em controle concentrado, e falo aí da DC 48, da DPF 324 da terceirização, a 48 do transportador autônomo, o tema 725 e todos os julgamentos do Supremo, em controle concentrado ou em repercussão geral, tem um efeito vinculante e eficácia erga omnes, que o Supremo chama de um mecanismo de eficácia rescisória. Isso é uma coisa muito técnica, mas de um modo mais simples, o que o Supremo diz? Existe a prevalência da Constituição e, mais ainda, aquilo que o Supremo diz que é a Constituição. Não faço nenhuma comparação aqui com o cenário recente eleitoral. Mas essa é a jurisprudência que não é de agora, já é uma jurisprudência de alguns anos. E esse mecanismo de eficácia rescisória é como se fosse, assim, um raio que saísse instantaneamente da decisão do Supremo. E esse raio vai iluminar e orientar todas as decisões após o Supremo fixar a tese. Meio que compromete, diz, a decisão tem que ser assim. E se a decisão não for assim, além de caber a reclamação constitucional, esta decisão é inconstitucional e não vale. E não precisa entrar com ação rescisória. É só, na própria execução, arguir a inexigibilidade do título. Simples assim. Agora, em relação àquelas decisões já com trânsito em julgado, não ficam também imunes. Esse raio atinge, invalida, não com a força daquela primeira decisão, da decisão posterior, mas aí sim pela via da ação rescisória. Então, o Supremo também já tem jurisprudência quanto a isso. E agora, quarta-feira, o Supremo julgou dois temas importantes na área tributária, mas que refletem um pouco isso, os temas 881 e 885, que diz exatamente isso. As decisões proferidas pelo Supremo interrompem automaticamente os efeitos das decisões transitadas em julgado. Então, o Supremo vem sistematicamente reiterando isso. Isso, de uma certa forma, contribui ou prejudica a nossa visão de segurança jurídica. Existe um índice de complexidade para negócios que avalia 292 indicadores, e o Brasil, dentro dessas marcas de campeão, é, já pela segunda vez, o primeiro lugar nessa lista, como as jurisdições mais complexas para o mundo dos negócios. Seguido pela França, Peru, México, Colômbia e por aí vai. Aí nós chegamos no tema em debate, que é o tanque suplementar, e se isso gera ou não direito ao adicional de periculosidade. Muito bem, o TST, em 2019, julgou um tema correlato sobre a possibilidade de cumulação do adicional de insalubridade e periculosidade por fatores diferentes. E naquele julgamento, o TST, claro, por maioria, o debate foi longo, estabeleceu a tese de que os artigos da CLT que tratam de insalubridade e periculosidade, principalmente aquele que diz que não pode acumular os dois, foi declarado recepcionado pela Constituição, o que significa dizer que esses dispositivos estão vigentes e rígidos. E lá nós temos uma delegação do legislador, que na época a CLT foi por decreto de Vargas, sabemos, para que as atividades perigosas fossem aquelas consideradas por norma do Ministério do Trabalho. Então, a Constituição fala que é devido ao adicional de periculosidade, além do insalubridade e penosidade. A lei diz que esse adicional de periculosidade vai ser definido por norma regulamentar. E aí vamos para a norma regulamentar específica, que estabelece um regramento, e aí que eu acho que é o nó da questão, de operação de transporte de inflamáveis. Quando a gente fala o que é uma operação de transporte de inflamáveis, o
que é uma operação de transporte de granel sólido? O que é uma operação de transporte de gado vivo? A gente consegue visualizar. E quando a lei fala o que é uma operação de transporte de inflamáveis, a gente imagina um caminhão-tanque transportando inflamáveis, dentro de toda aquela definição técnica. Só que nós temos isso, presidente Wander, a infraestrutura precisa melhorar muito, não é? Qualidade do asfalto, mais ponto de parada, abastecimento, enfim, uma série de demandas que o setor exige. E os caminhões precisam ter autonomia. Autonomia, para ter agilidade, celeridade, cumprir os prazos, etc. E aí, evidentemente, a solução é aumentar a capacidade do tanque. E se aumenta a capacidade do tanque de combustível, não do tanque de transporte do caminhão, mas o tanque de combustível do caminhão, que pode transportar qualquer carga, inclusive inflamável, mais alimento, carga viva, minerais, etc., a necessidade de ampliar o tanque, um tanque complementar, um tanque reserva e assim por diante. Já a ANR dizia que esse volume, essa litragem do tanque de combustível para uso do próprio veículo, não era considerado, essa quantidade não era considerada na conta dos 200 litros. Olha, esse dispositivo fala de transporte de combustível inflamável. Então, quer dizer, olha, eu não posso somar o que está no tanque com o que está no tanque do próprio caminhão para o seu uso próprio. Isso é o que a norma, parece de uma forma muito clara, estabelece. Por isso que eu vou dizer, parece. E agora, em 2019, houve o acréscimo de um item na norma regulamentadora, reafirmando isso, dizendo que não se aplica o dispositivo lá do 16.6 as quantidades de inflamáveis dos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares certificados para cômputo da litragem para se estabelecer a carga superior a 200 litros. Até aí, a regra parece ser clara. Agora vamos ao problema. O TST, que tem a função de uniformizar esta interpretação, firmou uma compreensão, isso está claro na jurisprudência, firmou uma compreensão, e já ali 2015, 2016, 2017, a SDI1, aí só abro um parênteses muito rápido, a função do TST é uniformizar a jurisprudência nacional quando há divergência entre tribunais. Mas esses recursos são julgados por 8 turmas do TST. E, evidentemente, pode haver, como há de fato, divergência entre essas 8 turmas. E aí tem um outro órgão interno dentro do TST, que é a subseção 1, que é responsável por uniformizar essas divergências internas. Então, eventualmente, uma turma que tem uma visão mais protetiva do trabalhador foi julgando no sentido de que aquela quantidade do tanque de uso próprio computava para efeitos da periculosidade. Uma outra turma disse, não, a norma é clara, eu não posso somar essa litragem do tanque de uso próprio com a quantidade transportada no tanque. Isso gerou um conflito de jurisprudência e a SDI1 acabou estabelecendo uma compreensão de que esse tanque complementar ou reserva pode ser equiparado, quando superior a 200 litros, a transporte de combustível. Então, essa foi a jurisprudência que a SDI1 firmou, e hoje as 8 turmas do TST seguem essa diretriz, como dentro da disciplina judiciária, o que as turmas têm que fazer. Então, a primeira turma tem julgamento recente aqui, depois eu posso disponibilizar só como referência. A segunda, a terceira,
a 4ª turma que eu integro também, aplicando esta visão de que quando supera 200 litros não se aplica ali aqueles 2 dispositivos que mandam excluir, porque se equipara esse transporte do combustível do tanque para uso próprio do caminhão, se equipara a transporte de líquido inflamável. A 5ª turma também tem julgado nesse sentido, a 6ª, 7ª e 8ª e a SD1 também reafirmando esta posição. Então, com essa informação, é possível afirmar que esse tema está sacramentado? Nada está sacramentado. O ministro Breno, a quem cumprimento, integra a SD1 também, que eu integro, presencia semanalmente as mudanças ou tentativas de mudanças da jurisprudência consolidada, seja ela qual for. Eu digo que não, é um tema ainda que está para debate, a discussão da portaria de 2019. E por quê? Porque ainda não há no TST, apesar de já haver uma consolidação de que esse tanque para uso próprio, somado com complementar, se passa 200 litros, é equiparado a transporte de líquido inflamável, não há um enfrentamento específico da portaria de 2019. Mas já há, evidentemente, o enfrentamento daquele dispositivo anterior que já mandava excluir. Eu acho que isso desafia uma análise. Um precedente da 5ª turma menciona esse novo dispositivo da portaria de 2019, mas foi um contrato de trabalho que vigorou até agosto de 2020, e a decisão do regional limitou o pagamento até a portaria de 2019. Limitou. E aí só a empresa recorre para retirar o período anterior. E aí a 5ª turma disse, não, como a discussão era até 2019 aplicou a jurisprudência corrente e ficou assim. Então, eu fiz uma pesquisa, desde que recebi o convite, inclusive abrindo os dados do contrato de trabalho dos precedentes do TST, e não houve ainda, mesmo pela turma, um enfrentamento de contratos após 2019, dezembro de 2019, e a permanência ou não dessa jurisprudência já cristalizada à luz da norma anterior. Então, esse é um desafio que se tem, desafio da uniformização, ou de continuar julgando como sempre julgou, ou, eventualmente, estabelecer uma superação, um overruling, como se diz no sistema de precedentes, para que fique limitado o direito à periculosidade, pelo menos até dezembro de 2019. O setor já demandou reclamações constitucionais no Supremo, invocando o descumprimento da súmula vinculante 10, uma súmula do Supremo que diz que equipara-se a declaração de inconstitucionalidade quando o tribunal, sem observar reserva de plenário, deixa de aplicar no todo ou em parte a norma. Então, isso viabiliza a reclamação constitucional para o Supremo. O setor já apresentou pelo menos 3 reclamações que eu consegui encontrar, discutindo exatamente decisões que deixaram de aplicar o item 16, 6.1 e também agora o ponto 1 da NR 16. Então, o Supremo ainda não se sensibilizou para esse tema. Não quer dizer que, eventualmente, possa ter uma outra compreensão. Mas superação de jurisprudência é isso. É quando existe uma mudança no ordenamento jurídico, e parece que houve, pelo menos, um esclarecimento, uma reiteração da intenção do legislador administrativo aqui, que é o Poder Executivo, e é possível, então, que haja uma rediscussão para superar essa equiparação do tanque para uso próprio como transporte de líquido inflamável. Isso depende, evidentemente,
de que o recurso de revista que vá para o TST esteja muito bem aparelhado, porque também muitas vezes há uma incompreensão de por que o TST muitas vezes não conhece do recurso. Esse tema da aplicação do dispositivo específico da NR, aí vinculado à lei federal da CLT e, eventualmente, ao dispositivo constitucional, que lhe dá concretude, tem que estar absolutamente pré-questionado. O que isso significa dizer? O Tribunal Regional deve ter emitido posição específica sobre a aplicação da alteração da portaria de 2019 para os contratos que vigoraram depois dessa alteração. Tem que ter manifestação específica. Se o regional não faz manifestação específica, tem que provocar. E o mais importante, ou tão importante quanto, a definição das premissas fáticas, porque também o TST não pode reanalisar questões fáticas. Então, o regional deve delimitar e ser provocado pelo interessado para que delimite quantidade do tanque, do principal, do complementar, qual era o tipo de carga, enfim, toda a questão possível. E por que isso? Porque, para vocês terem uma ideia, o TST hoje tem no seu acervo para julgamento quase 600 mil processos. 600 mil processos de todos os setores. Então, se não houver, de fato, aquilo que eu comentei no começo, o uso do recurso de revista, não para fazer justiça ao caso concreto, mas para levar o tema para ser uniformizado pelo TST, realmente a resposta padrão é a resposta que já está na jurisprudência. Então, se não houver uma provocação específica de superação de jurisprudência muito bem aparelhada, a tendência é continuar a inércia dinâmica da jurisprudência. E vejam, isso é tão complicado, e já vou dar assim, 2 ou 3 exemplos para mencionar como isso é sério e acontece. Acontece não pelo descuido, né, dos juízes e dos ministros que têm essa função no TST, mas pelo volume extraordinário de processos que, enfim, o sistema permite que acessem ao Tribunal Superior, que deveria julgar pouco e com mais qualidade. Sempre tive essa visão. Recentemente, eu peguei um caso de um banco que pagava para alguns gerentes que eram dispensados uma indenização especial. Um valor que o banco chegava e falou, olha, você foi um bom gerente, está aqui, além das verbas rescisórias, mais um valor. E para outros, não pagava. Enfim, deveria haver um critério. Aí, esses que não recebiam essa indenização especial, entravam na justiça e diziam, olha, por isonomia, se ele recebeu, tem que receber também. E a Justiça do Trabalho, claro, reconheceu a isonomia e diz, olha, então, tem que receber também. Aí se formou essa jurisprudência. Agora, olha só que interessante. Aí o banco deixa de pagar essa indenização especial em 2012. E aí aqueles que foram dispensados e não receberam, que foram todos, depois de 2012, entravam na justiça querendo esta indenização especial com base na isonomia. Agora, uma coisa é o seguinte, os dois são dispensados no mesmo mês, um recebe, um não. Acho que, se não houver um critério bem definido, está tudo bem, houve um tratamento discriminatório. Agora, eu não posso ter uma isonomia com uma regra do passado. Então, quando eu fui dispensado, todos não receberam, não há quebra de isonomia. Mas o que a jurisprudência do TST estava fazendo? Aplicando aquele precedente da isonomia. Quando pegava o tema, já pegava o precedente de isonomia e deferia a indenização. Um outro debate também que enfrentamos na turma, e também, de uma certa forma, na sessão da SDI1 de ontem, em algumas convenções coletivas se estabelece uma garantia de emprego pré-aposentadoria. E diz lá, olha, o empregado
que tem uma certa idade, que trabalhou pelo menos 10 anos para a empresa e que estiver há 12 meses de implementar o direito de aposentadoria, tem uma garantia de emprego. Então, a empresa não pode dispensar nesses 12 meses. Ele atendeu o tempo, aí pode ser dispensado. Antes de completar os 12 meses, pode ser dispensado, mas nesses 12 meses não pode. E o que diz a norma coletiva? Que o empregado tem que fazer a comprovação por documento idôneo, mediante protocolo, na empresa, de que ele está naquele período de 12 meses antes de adquirir o direito de aposentadoria, sob pena de perda do direito. Aí a jurisprudência do TST, eu não estou dizendo aqui que está certo ou errado, eu votei diferente nesta semana na turma, mas o que a jurisprudência do TST diz? A empresa não pode exigir, a norma coletiva não pode exigir a comprovação pelo empregado, porque, e aí invalida a norma coletiva, porque a empresa tem acesso ao tempo de serviço do empregado. E vejam, esta é uma premissa falsa. A empresa não tem acesso ao tempo de serviço do empregado. Não tem. Mas a jurisprudência se consolidou e hoje, se a gente pesquisar lá, está dito que a empresa tem, mas não tem. A empresa tem, evidentemente, ao tempo de serviço dela. Aí pode contar, tem que ter pelo menos 10 anos na empresa. Tem ou não tem, ok? A idade, claro, tem mais ou menos de tal idade. Agora, o tempo de serviço, a empresa não tem acesso. Tanto que agora, recentemente, ano passado, uma portaria do INSS abriu a possibilidade, lá por um campo lá do site, da empresa acessar dos seus empregados os requerimentos e decisões administrativas correspondentes. Então, se o empregado da empresa entra lá com requerimento de auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e até aposentadoria, a empresa tem como acessar que ele fez o requerimento e qual foi a decisão. Mas vejam, o requerimento é feito quando ele já implementou o direito. Então, a empresa não tem mesmo como saber. Na quarta turma, enfrentamos essa discussão, agora também sobre a luz do tema 1046, a validade da norma. E aí, o mais importante, se o tema 1046 permite que a negociação coletiva limite ou afaste direito previsto em lei, exceto os absolutamente disponíveis, com muito mais razão, quando o próprio direito que não tem base na lei é criado pela negociação coletiva. A negociação coletiva criou o direito dessa estabilidade pré-aposentadoria e estabeleceu as condições. Ontem também, na SDI1, com o ministro Bremo, discutimos um outro tema também que vai impactar muito, mas é uma questão processual técnica, e já também concluindo, na perspectiva de segurança jurídica e de temas, me parece, de importância para o setor de transporte, uma decisão que reafirma um debate que tivemos, né, Breno, em 2019, sobre a condição de responsabilidade objetiva da empresa em relação à atividade do motorista carreteiro, que a jurisprudência do TST já estabeleceu como responsabilidade objetiva diante do maior grau de risco a que esse trabalhador está submetido. Até aí a jurisprudência já se consolidou e o Supremo parece ter validado isso em tema específico sobre esse assunto. Mas a SDI1 ontem reafirmou uma condição de afastar a possibilidade de que a culpa exclusiva da vítima possa excluir a responsabilidade objetiva. Então, uma coisa, claro, é o carreteiro estar dirigindo e, né, pelo risco do ambiente, sofrer um acidente, a empresa responde. Agora, e quando ele
só por conduta dele o acidente acontece. Normalmente isso exclui a responsabilidade, mas a SDI ontem afirmou que não, que isso faz parte do fortuito interno e que persiste a responsabilidade objetiva. Então, enfim, são muitos temas, o tempo é pouco e desde logo agradeço me colocando à disposição para o debate. Muito bem. Agradecemos ao ministro Alexandre Luiz Ramos por sua brilhante explanação e convidamos o doutor Narciso Figueroa Júnior, assessor jurídico da NTC, para compor a mesa na condição de debatedor deste painel. Ele que acompanhou atentamente cada palavra do ministro e agora, com certeza, conduzirá de maneira brilhante também esse debate. Enquanto ele é cumprimentado por todos, aliás, pelo ministro, né? Já esteve também com os nossos presidentes. Eu peço licença para citar apenas mais 5 nomes de lideranças, enquanto o doutor Narciso se prepara, uma vez que ele fez uma série de anotações e tem algumas perguntas para o ministro. Quero agradecer, então, o presidente do SETCOM, Sindicato do Oeste e Meio Oeste Catarinense, Ederson César Vendrame, Flávio Benatti, vice-presidente da CNT, Confederação Nacional do Transporte, o presidente do Sindibras, Sindicato do Distrito Federal, Hélio Camilo Marra, e do presidente do Sindicap, Sindicato do Estado do Piauí, Humberto Lopes de Souza. Agora sim, doutor Narciso, por gentileza, fique à vontade. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, os componentes da mesa. É um prazer recebê-lo aqui, ministro Alexandre. Sua palestra foi muito precisa, esclarecedora. Eu serei breve, porque o evento já está atrasado. Nós temos mais 2 painéis. Gostaria de fazer uma única pergunta e reunir 3 assuntos para o senhor. Primeiramente, com todo respeito ao entendimento do TST a respeito dessa matéria, o setor transporte entende que já há um equívoco na jurisprudência. Então, a possibilidade de revisão da decisão da SDI, com base na alteração da NR16 pela portaria de 2019, sabemos que é um trabalho árduo e praticamente de difícil implementação, porque o TST tem já, e os TRTs também, delegando seguimento ao recurso de revista por várias razões, inclusive pela ausência de transcendência. Mas é uma alternativa e nós entendemos e compreendemos a necessidade de ser feito. Mas nós gostaríamos de levar à avaliação do ministro o seguinte: a NR16, antes da alteração de 2019, que foi uma alteração feita, negociada pela CTPP no Ministério do Trabalho, com concordância do governo, dos trabalhadores e do setor patronal, para a inserção do item 16.61. Mas antes disso, a própria ANR já dispõe no item 16.61 que a quantidade de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio do veículo não são consideradas para efeito desta norma. Então, o que o novo item fez foi deixar mais claro ainda, mas essa exceção, ela já existe. E o artigo 193 da CLT, combinado com o 195, atribui a competência ao Ministério do Trabalho a classificação da insalubridade e da periculosidade. Então, a minha pergunta é a seguinte: mesmo com esse entendimento da SDI anterior à discussão da portaria de 2019, o TST já não está descumprindo a súmula vinculante 10 da reserva de plenário? Já que o TST, como todo tribunal superior, não faz justiça, é um tribunal técnico, já não estaria havendo esse equívoco de descumprimento da própria CLT e da ANR antes da alteração da portaria? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que qual é o risco que nós corremos, porque hoje nós entendemos que é um dos passivos maiores que o setor tem. Qual o risco que nós corremos hoje dessa decisão da SDI ser convertida numa OJ ou numa súmula antes mesmo de existir a rediscussão dentro do TST a partir da portaria de 2019? E a outra questão também, ministro, é se essa matéria pode ser prevista em acordo com a convenção coletiva dentro do segmento de transporte, afastando a periculosidade pelas razões que nós já expusemos. E nós temos um projeto de lei, que é o 1949/2021, o deputado Caleb foi relator, onde ele propõe a alteração da CLT no artigo 193, já que o 193 já foi alterado para criar outras exceções, para mencionar explicitamente que não há periculosidade nesse caso. Em que medida o senhor entende
que a alteração da legislação pode contribuir para a revisão dessa discussão no TST. Bem, agradeço as perguntas, Narciso. Eu procurarei ser muito breve em relação a isso. Bem, começando pelo final. Quando o legislador, que é quem recebe voto e representa a vontade popular, altera a legislação, o judiciário tem que cumprir. Isso é uma condição expressa e necessária para se mudar a jurisprudência, inclusive os temas do Supremo. Ainda que o Supremo tenha definido, a própria TST tenha afirmado a sua jurisprudência uniforme e, vamos dizer assim, sedimentada em OJ ou súmula, quando altera a lei, tem que alterar essa jurisprudência. A jurisprudência é uma expressão da lei. Então, quando nós tivemos a reforma trabalhista de 2017, evidentemente, todas as súmulas em sentido contrário ficaram automaticamente superadas. Então, é assim que acontece. Então, se é um ponto sensível para o setor, o campo mesmo de debate mais efetivo é o campo legislativo, que, colocando isso na lei, parece que não haveria dúvida, né? A possibilidade do TST transformar esse entendimento em OJ ou súmula, essa possibilidade é muito remota. Nós estamos engessados desde a reforma trabalhista. O Pleno já declarou inconstitucional um dispositivo da reforma que exigia uma série de requisitos para alteração e criação de súmula, mas a verdade é que o TST, em comparação com os outros tribunais de uniformização, é muito acanhado na produção de normas jurisprudenciais, súmulas e OJ. E até não sei se isso, numa certa medida, não é positivo. Por exemplo, o Supremo já tem mais de 1.000 temas de repercussão geral, o STJ tem mais de 1.000 temas de precedentes obrigatórios, e nós temos lá, entre IRR e AC, 18 temas fixados. Então, a possibilidade é muito remota. Claro que eu vou invocar aqui a quinta emenda, para não me manifestar, sobre um juízo de valor sobre essa jurisprudência do TST, quando desconsidera o item 16.6.1, que já determinava o não cômputo desse volume que está no tanque para uso próprio, na atividade de transporte de combustível líquido. Então, me parece que já havia uma sinalização. A Justiça do Trabalho, enfim, certo ou errado, consolidou um entendimento que aparentemente conflita com esse dispositivo. A portaria de 2019 reacende essa discussão, e eu acho que é válida essa rediscussão. Há um cenário normativo novo, desde 2019, que pelo menos pode, enfim, ensejar, animar, motivar uma revisão da jurisprudência. É possível? A probabilidade disso acontecer é algo que aí, evidentemente, o setor, com a assessoria jurídica, tem que avaliar. Mas, de fato, se é um problema do setor, o melhor caminho, mais efetivo, é o debate político e alteração da própria CLT. Muito bem. Se vocês também quiserem participar, podem fazê-lo. Temos fichas disponibilizadas e o pessoal que nos acompanha pela internet também pode fazê-los via chat. Mas eu tenho a impressão que o Rebuzzi, o Pelúcio, o Wander, eu gostaria também de fazer algum comentário. Rebuzzi, por gentileza, você que sempre tem a língua afiada, né? Pensamentos céleres. Não, olha, a questão é uma questão recorrente, né, ministro, que é as empresas realmente, como o senhor mencionou várias vezes durante a sua apresentação, o problema da segurança jurídica, né? O setor de transporte de cargas é um setor muito complexo, né? O senhor mesmo aí, o senhor não é do setor, mencionou vários tipos de modalidade de transporte aí, de carga perigosa, carga viva, combustível, carga não perigosa. Então, a gente tem uma complexidade de legislações a cumprir, né? De questões operacionais. Então, é um setor realmente muito sacrificado nisso. Toda a empresa de transporte é obrigada a especializar um produto que ela
acaba transportando. E essa é a insegurança que o doutor Narciso agora mencionou, né? Quando a gente tem, sobre isso, a lei, se ela for alterada, ela prevalece sobre a jurisprudência. Mas enquanto isso não acontece, nós ficamos essa insegurança total, que qualquer trabalhador que entre em questão, que entre com uma questão contra a empresa, vai acabar se beneficiando, entre aspas, daquela situação. Então, eu acho, por isso que eu acho muito importante, né, os senhores estarem aqui hoje, acompanhando a demanda, o que sofre uma empresa de transporte. Basicamente é isso. Eu acho que essa é a mensagem que o senhor recebe aqui e a mensagem que o senhor nos passa também em relação a esse conhecimento específico sobre o setor que o senhor está recebendo aqui hoje. Basicamente, não seria uma pergunta, seria assim uma preocupação adicional ao que o senhor falou em sua apresentação. Muito bem, obrigado, Rebouze. Você representou aqui a vontade de todos que estão em nosso auditório e também nos acompanham pela internet. Senhoras e senhores, parabenizamos aí pelo debate, em especial ao ministro Alexandre Luiz Ramos. Né? Uma pergunta? Uma pergunta, então, por favor, o microfone. Senhor ministro, eu me apresento como o relator do projeto de lei e eu apresentei um substitutivo. A questão é quem define o que é perigoso ou o que não é perigoso. Essa é a questão que o legislativo precisa definir para terminar com o que procede, que um interpreta assim e outro assado. Porém, a norma 16 já diz claramente que o que se destina ao consumo não é carga. Sendo assim, alguém mudou o conceito e lá no Legislativo eu apresentei o projeto para clarear o assunto, porque é um direito de qualquer um a interpretação. Bom, vamos fazer só uma analogia. O Boeing 737, ou até o nosso avião da Embraer, carrega 19 toneladas de combustível para o consumo. O 747 carrega 210 toneladas de combustível para o consumo. Eu sento lá dentro desses aviões. Enquanto eles abastecem, eu estou sentado lá como passageiro. E não é considerado carga perigosa porque é destinado ao consumo. Ora, para fazer essa lei, eu fui me informar primeiramente com os órgãos que registram os acidentes de trânsito do país e nunca até hoje houve na história um acidente provocado por tanque de combustível de caminhão. Nunca. Por que alguém tem que dizer que é carga perigosa, se nunca teve um acidente? Então, daí para frente, fui fazer as investigações. Ora, não é a questão do caminhão. A máquina que trabalha na agricultura, ela entra lá com 2.000 litros, porque ela não pode voltar para abastecer toda hora e o caminhão não vai no campo. Uma máquina que trabalha na infraestrutura, ela sai com 2.000 litros, porque ela tem que fazer a estrada e levar tanque. E não é tanque suplementar. É tanque que já sai de fábrica com a norma. Então, há um erro de interpretação por parte do judiciário que a lei precisa clarear. Daí que entramos. Ela passou na CETASP. A CETASP é a comissão que estuda exatamente a relação trabalhista. E os empregados que eu consultei e os autônomos que eu consultei foram claros. Isso é invenção. Não é perigo. Alguém inventou que é perigo. Então, eu peço a sua compreensão para ler o meu projeto de lei, tá? Que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, porque ela foi feita não para contradizer, mas ela foi feita para esclarecer, porque vocês não têm a obrigação de saber tudo o que acontece no setor de transportes. Essa é minha obrigação, é nossa obrigação. E vocês, tendo conhecimento desses fatos que estou relatando, cujos documentos, inclusive, eu pensei
ao projeto de lei substitutivo, quem sabe vocês mudem o pensamento dizendo não é carga perigosa. É isso, ministro. Muito obrigado. Muito bem. Agradecemos ao Paulo Vicente pelas colocações, ao ministro Alexandre, mais uma vez, nosso muito